Fala pessoal, beleza? Vamos agora para a aula sobre o crime de advocacia administrativa, que eu preciso já destacar logo no início. Não tem nada a ver com advogado. É muito comum cair como alternativa errada, que é o crime do advogado quando pratica munus público, uma função pública. Nada a ver. O termo advocacia, que a parte da doutrina até critica essa expressão, na verdade está se referindo aí ao fato de você defender algo, representar algo. Aí tem a ver ali com a advocacia, mas convenhamos, foi muito mal empregado. Mas o tema é esse, temos que estudar. Vamos lá para a tela? O verbo é patrocinar, ó. Por isso que se refere ao advogado. O advogado patrocina, mas não tem nada a ver. Aqui é crime, lembramos, crime praticado por funcionário público, tá? Qualquer funcionário público? Qualquer funcionário público. Naqueles termos que nós estudamos no artigo 327. Então o que é patrocinar? Patrocinar é mais do que meramente pedir algo. É defender os interesses, representar, se colocar à frente, de alguma forma defender algo que não é seu. Então você patrocina direta, ou seja, pessoalmente, ou indiretamente, eu vou dar exemplos, se valendo de supostas pessoas, de terceiras pessoas, interesse privado perante a administração pública e, claro, vínculo funcional, valendo-se da qualidade de funcionário público. Detenção de 1 a 3 meses ou multa, então é uma infração penal de menor potencial ofensivo, a pena é ridícula. E se o interesse é ilegítimo, vou dar exemplos também, detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa, ou seja, continua sendo uma infração penal de menor potencial ofensivo. Qual que é o detalhe? Eu vou trazer um detalhe para vocês que é crucial, eu não vou fazer suspense. Lembra que eu falei no final do bloco anterior? Eu trouxe uma pegadinha da FCC, uma vez uma sala de aula como simulado, e a galera queria me matar porque não concordava com a resposta. E aí tive que explicar para eles, opa, depois nunca mais eles erraram esse tipo de questão. O detalhe é o seguinte, se vocês voltarem nos crimes anteriores, como por exemplo prevaricação, como por exemplo corrupção passiva, vocês vão encontrar nesses dois crimes a expressão ato de ofício. Então lá na corrupção passiva, o sujeito, por conta da propina, vamos relembrar, por conta da propina, ele pratica um ato de ofício infringindo dever funcional, ele deixa de praticar um ato de ofício ou ele retarda a prática de um ato de ofício. Na prevaricação, a mesma coisa, só que sem propina e sem intervenção de terceiros. O agente, por mero capricho ou satisfação pessoal, por mero sentimento pessoal, ele deixa de praticar um ato de ofício, ele pratica infringindo a lei ou ele retarda a prática desse ato de ofício. Em todo caso, o que eu quero dizer é, esses personagens da corrupção passiva e da prevaricação, eles agem em torno dos atos do dia a dia, do trabalho deles, atos de ofício. Agora, se vocês separarem bem, na advocacia administrativa, não tem essa expressão, não tem. Digo, e daí? E daí que o detalhe é o seguinte, quando você pratica a advocacia administrativa, você patrocina interesse privado de ato não vinculado com o seu trabalho. Isso é fundamental. Porque na FCC caiu uma questão tão boa que falava o seguinte, um particular pediu para o amigo que era funcionário público um favor. Ó, faz um favor, e esse favor não estava ligado aos atos de ofício. Deixava bem claro. E falou o seguinte, se você conseguir fazer esse favor para mim, eu te pago R$200, R$500, te dou uma cesta básica. Não interessa, prometeu vantagem. Que crime ele pratica se o funcionário público ir lá e realmente defender os interesses do colega? Perante a administração, valente-se da função, fora dos atos de ofício, defende interesse privado, mas mediante a promessa de recompensa. Quando eu joguei isso em sala de aula, a questão não foi eu que formulei, é FCC. Quando eu joguei aliás, uma questão muito boa. Quando eu joguei em sala de aula, só 2 alunos acertaram, sendo que um deles foi no chute. Um só acertou consciente. Os outros 98 erraram porque todos foram na corrupção passiva. Tá errado! Só será corrupção passiva se você pratica ato de ofício, retarda ato de ofício ou não pratica ato de ofício por conta da propina, porque você solicitou, recebeu ou aceitou promessa de vantagem devida. Aqui, se não estiver ligado aos atos de ofício, será advocacia administrativa. Digo, mesmo que eu tenha recebido propina, sim, que na verdade nem propina, porque você não corrompeu as suas funções. Esse é o detalhe. Você não corrompeu os seus atos de ofício. Então, com vantagem, anotem no material, com vantagem ou sem vantagem, será advocacia administrativa desde que o ato praticado pelo funcionário público não esteja vinculado aos atos de ofício. Vamos colocar isso? Vamos colocar isso? Com ou sem vantagem, já vou dar exemplos, hein? Indevida
vírgula, será a advocacia administrativa desde que o patrocínio não resulte em práticas ligadas aos atos de ofício do agente público. Até aqui, se você tiver um pouco esperto, você já deve ter se feito uma pergunta, que é o seguinte, peraí, Diego. A lei fala valendo-se da qualidade de funcionário público. E ao mesmo tempo, você está falando que não pode estar ligado aos atos de ofício. Como é que pode ter o vínculo funcional sem a prática de atos de ofício? Aí é que tá. Perceba que é um crime genérico. É possível, eu vou dar um exemplo para vocês. Mas o detalhe é, você se vale da sua função para fazer favores. O crime, na verdade, ele pune o ato do funcionário público, no horário de serviço, servir de um empregado para um particular. Esse é o problema do crime. Exemplo, imagina que eu, Diego, advogado, eu ligo pro meu colega que é policial militar. Fulano, tá patrulhando? Tô patrulhando. Ó, tá próximo do fórum? Tô próximo do fórum. Se eu mandar pra você uma petição, você não protocola pra mim no fórum agora? Você tá aí pertinho do fórum? Tô. Protocola? Beleza. Aí eu vou lá, entrego a petição, o policial leva e protocola. É função de ofício do policial protocolar a petição no fórum? Da entrada em petição no fórum? Não. Mas peraí. Ele patrocinou, ele defendeu meus interesses, ele me ajudou, ele fez um favor pra mim, diretamente inclusive. Valendo-se da função? Sim. Porque ele, no horário de expediente, com a viatura, no horário de trabalho, aproveitando a região onde ele patrulhava, ele me fez um favor. Isso é advocacia administrativa. Perceberam? Um funcionário público servindo de empregado no horário de serviço, ou valendo-se da função, para um particular. Digo, mas tem a forma qualificada. Ó. Se o interesse é ilegítimo, vou dar um exemplo. Imagine que eu falo para um escrevente do TJ. Falou, sabe o que é? Eu sou advogado e eu defendo aí um cliente que é malandrão. Cliente, ele tem muito dinheiro, mas ele não quer pagar as custas do processo. Então ele vai pedir justiça gratuita. E eu preciso chorar para o juiz conceder justiça gratuita. Então eu iria lá pessoalmente, para o juiz, para ele me conceder justiça gratuita, para o meu cliente não pagar nada. Só que o juiz me conhece. Se ele bater o olho na minha cara, ele vai se desconfiar porque ele sabe que eu só defendo a gente rica. Então o escrevente, vem cá, me faz um favor. Leva essa petição e despacha com o juiz, ele nem vai desconfiar, ele nem vai ler meu nome. Fala que é uma pessoa pobre lá, defende os meus interesses, por favor. Então perceba, é função do escrevente do TJ despachar a petição com o juiz? Não. Pedir liminar para o juiz? Não, claro que não. Não é essa a função do escrevente do TJ. Ele auxilia nas questões administrativas, não em protocolar a petição diretamente com o juiz ou pedir despacho. Nada disso. E ele sabe que o interesse naquela petição é ilegítimo, porque ele sabe que está pedindo justiça gratuita para quem não merece justiça gratuita, para quem tem dinheiro. Então se ele patrocina, se ele defende os interesses desse particular valendo-se da função e fora dos seus atos de ofício, a advocacia administrativa. Perceberam? Pouca gente explica o que eu expliquei para vocês nessa aula, mas é isso, o que eu expliquei agora é o ponto mais sutil da advocacia administrativa. O básico você entendeu, e o avançado também. Pode enfrentar qualquer questão sempre memorizando o verbo patrocinar. O único crime que tem esse verbo é a advocacia administrativa. Aparecer para você junto com os demais elementos, pode mandar bala na alternativa que fala que é crime de advocacia administrativa. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Grande abraço, bom estudo a todos e até o próximo crime.